enquanto você está lá, você olha para o lado, tem uma pessoa estudando, você olha para o outro lado, tem outra pessoa estudando, você olha para trás, tem um cara estudando. Não tem telefone tocando, não tem menino correndo, não tem ninguém te perturbando, então a única coisa que você tem que fazer ali é estudar. É uma boa coisa na biblioteca, claro, também tiver um ambiente legal de estudo em casa, utilize por ele. Relaxe por uns 3 minutos antes de começar. Não chegue e sente para estudar naquela afobação toda. Você chega lá no estresse, senta para estudar, já abre a página e começa a estudar. Não faz isso, está perdendo tempo à toa. Você não vai aproveitar aqueles 2 primeiros minutos ali. Para um pouco, relaxa, respira fundo, pense no que você tem para estudar naquele momento, no que você vai estudar depois, dá uma acalmada. Depois que você der uma relaxada, baixar um pouco a frequência lá, a zona lá do seu cérebro, você vai conseguir render melhor no seu estudo. Só cuidado para não dormir quando estiver dando essa relaxada, para ficar acordado, são só alguns segundos. Desligue seus telefones, para com essa bobagem de estudar atendendo o telefone o tempo todo, celular tocando, telefone, para que isso, pessoal? Há poucos anos atrás ninguém tinha celular e tinha muito concurseiro que passou em concurso, então você não precisa de celular para passar em concurso. Deixe seu celular lá no silencioso, uma bela hora você vai lá e veja suas chamadas não atendidas. Telefone, a mesma coisa, tinha um telefone que eu não conseguia tirar o som, deixava ele no quarto, debaixo do colchão, com o travesseiro em cima para eu não escutar. Não tem problema, depois você volta as ligações. Quando você começar a trabalhar, as pessoas não vão te achar o tempo todo. Então você pode acostumar as pessoas a uma parada de atender telefone. O Fantástico, uns meses atrás, mostrou uma reportagem em quanto tempo a pessoa leva, se ela estiver concentrada, em quanto tempo ela leva a voltar àquele nível de concentração que ela estava. E eles mostraram um estudo feito, sei lá onde, com os pesquisadores mais doidos que eu, que descobriram que os homem, não mulher, leva em média 25 minutos. Se ele for interrompido no seu estudo, ele leva 25 minutos para voltar ao estado de concentração que ele estava. Daí você veja o estrago que faz um telefone atendendo, um parente te chamando, tudo aquilo que puder te interromper. Então, quando você estiver estudando, é silêncio, peça para não ser incomodado, converse com seus familiares. O Sérgio escreveu uma carta muito legal para você entregar para os familiares, que está no site do Ponto de Concurso. Quem realmente tiver um familiar mais problemático, não foi meu caso, graças a Deus, nem do bem. Então você chegue lá, quando você for para estudar, peça para não ser interrompido, desliga o telefone, some com tudo aquilo que possa te interromper. Porque qualquer interrupção que você tiver, você vai ter um prejuízo depois para voltar ao estudo. Você pode não perceber, mas com certeza você vai memorizar bem menos aquilo que você estava, naquele ritmo que você estava estudando antes. As mulheres conseguem se concentrar mais facilmente do que o homem. Não leva 25 minutos, eu não lembro quantos minutos eram, tá? Ponto para vocês. Deixa a água próxima para não ficar levantando o tempo todo. Peça para não ser incomodado. Já falei. Essa aí era a minha mesa de estudo, era uma mesa simples. Você coloca aqui uma lâmpada com uma luz indireta. Para que uma luz indireta? Você não use aquela luz direta no papel, porque com o tempo vai começar a arder seus olhos. Você coloca ela virada para a parede. Aproveite o máximo possível a luz natural, se você tiver. Vira a mesa, igual um doido. Minha ex ficava olhando assim e fala: pelo amor de Deus, você vira a mesa para lá, tira toda a configuração aqui do quarto. Eu estou perguntando a configuração. Virado para a janela, deixa o relógio digital ao lado. Vou falar para quê. Materiais, aqui é um suporte acrílico que eu utilizava. Canetas diversas coloridas, vou falar para quê também. Eu usava isso aqui, tinha um tampo de vidro em cima, eu botava uma foto de um Astra, para mim era uma forma de motivação. Quando eu fui estar para São Paulo, arranquei essa foto e botei no Honda Civic. Agora tem gente, o William Douglas, por exemplo, deixava o tempo todo o contra-cheque do amigo dele ali do lado. Era uma motivação para ele estudar. Eu deixava um papel também com peso, as disciplinas, quanto que valia cada uma, o peso, para estar constantemente decorando aquilo ali. Deixava frase para me motivar, o que for. Anote o tempo que você estiver estudando. Toda vez que você for sentar, pegue um papelzinho, um bloquinho, um pedaço de papel higiênico, o que você quiser fazer. Você pega um caderno, o que for. Eu usava umas folhinhas assim, e começava a anotar todo dia. Chegava lá e falava: ó, quinta-feira, Direito Constitucional, 8h51 a 10h26. Eu estudei 1h35. Finanças Públicas, de 11h16 a meio-dia e 30. Estudei 1h20. 11h10, 11h10, 1h20. E por que você faz isso, pessoal? Para que você anota o tempo de estudo? Só você anotando, a hora que você senta para estudar, é que você vai ter ideia do quanto você estudou, o quanto você rendeu e o quanto você perde de tempo com as outras coisas. Geralmente, se a pessoa anotar, ela vai ver que ela para de estudar de 11h30, meio-dia, e volta a estudar muitas vezes 2h30, 3 da tarde. Olha o tempo que você está desperdiçando. Quando você anota, você se cobra. Você começa a se cobrar. Você tem que doutrinar seu cérebro mesmo a ficar te cobrando. Concurso é cobrança. Aí vai falar, tem muita gente que fala assim: pô, o Meirelles é paranoico. Pô, o cara anotava tudo. Sou com muito prazer. Concurseiro tem que ser paranoico. Bem-vindo à realidade. Vocês têm que ter um pouco de paranoia. A gente fala até assim que a pessoa só começa a ficar legal mesmo no concurso quando ela começa a sonhar com a matéria. Quando ela vai dormir e começa a sonhar, aquele cara está assim, tá encaminhando para passar. Porque não é para sonhar com o professor bonitão lá.
Você vai corrigir todos os seus desvios que você tiver, você vai começar a se cobrar. Você vai ver que num dia que você senta para estudar uma semana toda, todo dia você sentou para estudar 8 da manhã e parou às 9 da noite. Aí tem gente que fala assim, pô, hoje eu estudei 13 horas. 13 horas, caramba. Estudou 6, 7, 5, 4, 3. Só você anotando, você vai comparar um dia com o outro, que você vai ver, pô, por que um dia, parece que esses 2 dias eu estudei a mesma coisa, um dia eu estudei 2 horas líquidas a mais do que o outro. É porque você vai ver, não, é porque eu me enrolei tanto depois do almoço, é porque eu me enrolei tanto fazendo isso, é porque eu voltei mais rápido, não sei o quê. Você começa a se controlar indiretamente, pessoal, isso aumenta o seu ritmo de estudo. Você vai estudar mais se você começar a anotar, vai por mim. Deixa um relógio digital do seu lado, ninguém vai deixar um tic-tac aí, vai ficar paranoico de vez mesmo. Deixa um relógio digital, vai anotando, por isso que tinha lá, você vai anotando. Uma coisa que vocês têm que parar com essa bobagem de voltar a estudar só em hora cheia. Todo mundo tem isso, o jogador fala isso no livro dele. O cara vai almoçar, 2 horas eu volto para estudar. Aí toca o telefone, o cara fica no telefone até 2h10, ninguém volta para estudar 2h11. Porque 2h11 não é para voltar a estudar, é 2h30. É 3 horas, são 3 horas, não é. Você faça a ordem contrária. Você não olha o relógio e sente para estudar. Sente para estudar, olha para o teu reloginho e anota a hora que você está sentado ali para estudar. Não fica enrolando, não. Esqueça esse papo de digestão que nossos pais ficavam contando. Ah, sua bisavó, a minha mãe fala até hoje que meu bisavô morreu porque ele foi almoçar para fazer barra na cadeira do barbeiro e morreu na cadeira do barbeiro. Isso não existe, eu duvido, eu bato o pé. Eu posso até mostrar lá o certidão de óbito dele que eu continuo sem acreditar. Isso não existe, pessoal. Para com essa bobagem de gestão. Claro que você dá uma descansada, então ninguém vai comer uma feijoada e voltar a estudar igual um louco. Dá-lhe uma meia horinha e volta a estudar mesmo. Como é que você se prepara sem o edital publicado? Que não é o caso da grande maioria de vocês aqui. Eu aconselho a usar um método que é o método dos ciclos. Para que ele serve? Você vai estudar várias disciplinas por dia. Isso aqui eu não utilizei depois do edital. Nem depois do edital da Receita, nem depois do edital de São Paulo. O DM também, não utilizou. Mas a ideia central, o que eu vou explicar aqui, por que o ciclo é bom, eu acho que é legal vocês terem essa ideia para vocês estudando mesmo agora nessa reta final, que isso ficou mesmo. Você vai estudar várias disciplinas por dia. Para com essa mania que vocês chamam na faculdade de tirar uma semana para estudar constitucional, o dia inteiro para estudar contabilidade. Não façam isso. O teu cérebro, no máximo, depois de umas 2 horas, 2 horas e meia, está de saco cheio daquilo que você está fazendo, está memorizando cada vez menos, vai reter muito menos informação para você. Então você tem que variar as disciplinas. Qual a diferença entre você estudar 6 horas no dia constitucional, 6 horas administrativo, 6 horas contabilidade, em 4 dias, por exemplo, 3 dias? Ou você estudar 1h30 cada dia? É porque até 1h30 que você vai estudar de cada um, em vez de 6 horas direto, você vai reter aquela informação muito melhor. Vai guardar muito mais aquilo ali. Então, não passem muito de 2 horas, 2 horas e meia uma disciplina. Pode até voltar para ela mais tarde. Sei lá, você está desesperado, tem que estudar um tanto da administração pública, que ainda não tem material legal até a prova. Tudo bem, você pode estar 5 horas naquele dia, mas estude 2 horas, meia para 1 hora lá de contabilidade, o que for, volte lá para mais 1 hora, para mais 2 horas, intercale aquilo. Intercale matérias decorebas com matérias exatas. Não adianta nada também você pegar, vou estudar, vou variar, constitucional, administrativo, comercial, penal, civil, não adianta. É tudo igual, o teu cérebro é tudo igual. O teu cérebro não sabe que tem 2 hemisférios, tem um lado que adora decoreba, tem um lado que adora conta. Então quando você cansar um lado, parta para o outro. Quando você cansar aquele lado ali que está com decoreba, parta lá para o lado mais exato. Claro que os dois vão sempre utilizados, mas sempre tem um que está forçando mais do que o outro. Então tente, claro que nem sempre isso é possível, mas tente não ficar assim, vou estudar 2 horas e meia comercial. Pô, beleza, merece no máximo 2 horas e meia, então vou passar por 2 horas e meia civil. Mesma coisa. Não está alterando quase nada ali. Passe por uma outra coisa mesmo que mude sua linha de raciocínio. Faça uma coisa exata, faça uma contabilidade, o que for. Matemática financeira, estatística, raciocínio, informática, alterne aquilo ali. Sempre que você estiver estudando uma matéria nova, ele dá um gás, o teu cérebro dá uma recalibrada. Em vez de você pegar ali, você vai cansar muito menos, estudando, sei lá, 3 horas, 1h30 cada disciplina, uma de exatas e uma decoreba, do que estudar 3 horas aquilo ali direto. Com certeza você vai melhorar bem mais aquele armazenamento lá daquela informação para você. Aquilo ali te motiva, você vai estar estudando várias disciplinas por dia. O que acontece quando a gente estuda? Sei lá, eu comecei assim, quase todo mundo começou assim. Você tirava uma semana para estudar a contabilidade. Aí terminava aquela semana bem pra caramba com contabilidade, você fazia lá uma prova lá de auditor, se dava bem, falava, pô, tô sacando pra cacete. Desculpa. Aí quando chegava lá na outra semana, daqui a 2 semanas, quando você ia olhar aquilo ali, você já não lembrava. Você não lembrava nem, pô, ativo é igual a passivo. Pô, meu pai falou que eu tinha que ser ativo, não podia ser passivo. Eu não lembro as coisas direito. Então, por isso que você
estuda várias disciplinas, mesmo que você esteja estudando capítulos diferentes, assuntos diferentes, uma coisa um pouco relacionada à outra, você vai lembrando aquilo ali. Como que você elabora o seu ciclo? Quando você estiver começando mesmo numa seu estudo mesmo como concurseiro, área fiscal, que a gente vai dar um exemplo aqui, você pode reservar mais tempo para cada uma. Porque ninguém vai começar, vou começar a estudar hoje, não sabe, nunca viu contabilidade na vida, não vai estudar só 1 hora contabilidade. Não dá, você não conseguiu engrenar naquilo ainda. Então tudo bem, deixa lá 2 horas, 2 horas e meia, deixa um espaço maior para cada uma. Comece com poucas disciplinas, comece basicamente com as básicas mesmo, que são 5, o Demi vai falar quais são as disciplinas mais básicas, que cai tudo que é concurso, vale pra caramba. E você, com o tempo, você vai acrescentando outras disciplinas naquele teu ciclo ali. Você vai passando para as secundárias, que o Demi vai falar, alterna as decorebas com as exatas. Você vai marcando, cada disciplina que você estudar, você vai ter um quadrinho lá do ciclo, que eu vou mostrar no próximo slide, você dá um tiquezinho lá e vai marcando onde é que você parou, para você saber no dia seguinte, ou sei lá, 2 dias depois, quando você voltar a estudar de onde você estava, né? Evite estudar mais 2 horas e meia direto, e sempre você mude aquele ciclo. Não é para ficar com um ciclo fixo. O ciclo que eu vou botar aqui no próximo quadro é um dos, sei lá, dos 20 ciclos que eu utilizei para a receita. Você não é para ficar preso a um troço. Alterne aquilo ali, varia aquilo, mude, coloque disciplinas, evite tirar a disciplina. Deixe pelo menos 1 horinha por semana que seja para cada disciplina. É claro, se sair um edital não vai cair mais aquilo, é óbvio que tu vai esquecer aquele troço. Eu estou falando só assim, antes do edital, não isolar uma disciplina, falar, eu já estou bem em matemática financeira, eu fiz um curso certo, estou sabendo tudo. Beleza, mas deixa 1 horinha lá por semana, porque senão você vai esquecer. Eu que dou aula disso, eu esqueço. Todo mundo esquece qualquer disciplina se não olhar. Deixe nem que seja um pouquinho residual. O que seria um quadro em um ciclo, por exemplo? Isso aqui seria um ciclo inicial, com 24 horas. Você tem 5 disciplinas que são as básicas: constitucional, administrativo, tributário, português e contabilidade. Essas 5 realmente vão levar muito tempo da sua preparação. Todo mundo aqui sabe, contabilidade você perde tempo demais naquele troço para aprender. Aquilo ali é difícil mesmo para entrar na cabeça nossa. Condicional